São mais de 3 anos de invencibilidade, 8 vitórias seguidas e 9 partidas sem perder para o nosso rival. Hoje tem Fluminense e Botafogo e tudo sobre essa partida você descobre aqui nessa análise pré-jogo. Então vamos embora. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e estou aqui para te contar todas as informações sobre o Fluminense e Botafogo, jogo que acontece hoje às 4 horas lá no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, começando aí com as informações básicas da partida, o Clássico Vovô vai ter transmissão pela Globo e pelo Premier, mas é claro, você já conhece aqui a nossa transmissão no YouTube. Se você não conhece, chega junto, desliga ali o sonzinho, tira o sonzinho da Globo, do Premier e bota o meu som, os comentários aí do Gabriel, a minha narração, que eu tenho certeza que você vai curtir e se identificar muito mais. É uma transmissão de botafoguense para botafoguense e a gente vai estar lá diretamente do Maracanã, trazendo todo o clima, toda a atmosfera, todas as informações para você sobre esse jogão. Bom, além da transmissão, também podemos falar aqui de informações básicas sobre a arbitragem. Eu sempre trago aqui para vocês. O árbitro da partida vai ser o senhor Ramon Abate Abel, árbitro aí da Federação Catarinense. Ele que já apitou esse ano alguns jogos do Botafogo. Foram 3 jogos do Botafogo em 2025. Foi a final da Supercopa contra o Flamengo lá em fevereiro. Empate em 0-0 contra o Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E também a derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-0 pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse árbitro catarinense, né, o Ramon Abate Abel, sei que muitos aí já conhecem, ele apitou 112 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, aplicou em média 5 cartões amarelos por jogo, 39 cartões vermelhos e marcou 32 pênaltis. Já o VAR vai ser o senhor Daniel Nobre Bins, aquele que expulsou o Gregóry, né, chamou o juiz para expulsar o Gregóry lá em 2024 nas oitavas da Copa do Brasil contra o Bahia, o jogo da volta lá na Fonte Nova, que não deu o toque de braço do Pita, naquele gol que ele marcou pelo Cuiabá no Newton Santos em 2023. Então assim, um árbitro de vídeo que não parece gostar muito do Botafogo, vamos ter que ficar de olho nele. Ele também traçou as linhas erradas esse ano contra o Bragantino lá pela 3ª rodada, o jogo que a gente perdeu por 1-0. No gol deles as linhas estavam muito esquisitas ali, da forma de traçar, então vamos ficar atento com ele e também, é claro, com o árbitro da partida, o Ramon Abate Abel, como eu já falei. Agora vamos falar aqui brevemente sobre retrospecto. Vou trazer aqui 4 retrospectos entre Fluminense e Botafogo. Começando aí com o retrospecto geral, Fluminense leva uma mínima vantagem. Fluminense tem 123 vitórias, Botafogo tem 116 e são 103 empates. Botafogo está se aproximando aí, né? Com essas 8 vitórias seguidas, deu uma aproximada boa. Vamos ver se a gente consegue passar daqui um tempinho. O Fluminense como mandante são 84 vitórias deles, 47 do Botafogo e 53 empates. Então aí já tem uma larga distância. O retrospecto no Brasileiro é a favor da gente. São 19 vitórias do Fluminense, 23 do Botafogo e 19 empates. Já o Fluminense em casa, apenas no Brasileirão, são 11 vitórias deles, 10 do Botafogo e 9 empates. Então, se a gente vencer hoje, o Botafogo iguala aí a diferença com o Fluminense quando o Fluminense atua como mandante contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar aí dos desfalques e dos pendurados das duas equipes para essa partida, começando com o Botafogo, que tem 10 desfalques para esse clássico, deu uma melhorada em relação ao último jogo contra o Grêmio, que a gente tinha 13, mas a lista continua muito longa, né? Bom, começando aí com o goleiro Neto, depois nós temos os zagueiros Bastos, Caio Pantalhão e Barbosa, o lateral esquerdo Alex Telles, o volante Danilo, os meias atacantes Jordan Barreira, Joaquim Correia e Montoro e o atacante Nathan Fernandes. Bom, o Botafogo pelo menos conta com algumas voltas para esse jogo, que são o caso do volante Alan, o meia atacante Savarino, o centroavante Cris Ramos, o meia atacante Santos Rodrigues e o lateral esquerdo Marçal. Outra novidade aí na relação do Botafogo é o zagueiro Justino do Sub-20, que entra aí no lugar do Marquinhos, também do Sub-20, que tinha sido relacionado para o jogo contra o Grêmio, e também do Sub-20 continuam na relação o meia Cauã Zapelini e o atacante Kadir. Bom, desfalques agora do Fluminense. Fluminense tem apenas 3 desfalques ou 2, vou explicar já o porquê. O primeiro deles é o zagueiro Igor Rabelo, que foi expulso na última rodada contra o Vitória lá no Barradão.
O volante Nonato, essa aí é a dúvida do 2 ou 3 desfalques, porque o Nonato está em transição após uma tendinite no pé direito, ele que não foi relacionado para o jogo contra o Lanús, foi desfalque na terça-feira, mas eu pesquisei em tudo quanto é lugar para ver se ele já voltou a treinar com a equipe, se vai ser relacionado. Entrei aí em Instagram do Fluminense, peguei fotos, vídeos, enfim, não achei o Nonato, então imagino que ele não vá para esse jogo, mas se ele aparecer no banco de reserva já sabe. Enfim, como titular ele não vai começar de qualquer jeito. E o Ganso, esse aí também é desfalque certo, assim como o Igor Rabelo, porque o Ganso tem uma lesão muscular na panturrilha. Bom, pendurados aí do Botafogo: Matheus Ponte, Cuiabano, Newton e Matheus Martins. Se tomarem o terceiro cartão amarelo, não enfrentam o Bahia na quarta-feira no estádio Newton Santos. E pendurados do Fluminense: Thiago Santos, Facundo Bernal e Lima. Agora vamos aqui para o campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações e como as duas equipes devem jogar. Bom, começando aí com o Botafogo, no gol temos o goleiro Léo Link, na lateral direito o Vitinho, nosso titular, a zaga já não é a titular, com Gabriel Bahia e David Ricardo, zaga completamente reserva, estão substituindo aí o Caio Pantaleão e o Barbosa. O problema é que o Gabriel Bahia vai fazer a sua estreia pelo Botafogo se realmente começar como titular. Então vamos ver aí se ele não sente a pressão. Zagueiro ex-Volta Redonda, não estava acostumado a jogar contra grandes clubes, a não ser no Carioca, né, que enfrentou a gente, enfrentou o Fluminense, enfim, Vasco, Flamengo, mas vamos ver se ele aguenta a pressão no Maracanã num clássico tão importante. A gente espera que sim, que atue muito bem na sua estreia. O David Ricardo a gente já tem confiança, né? Bom, na lateral esquerda, Cuiabano ou Marçal, acredito que ele vá de Cuiabano, tá? O Cuiabano, depois de fazer um gol contra o Grêmio, vem muito bem, já vinha entrando muito bem nas últimas partidas, então acredito que o Marçal fique mais pro segundo tempo, ainda mais se o Botafogo precisar segurar um resultado. Bom, dupla de volante, essa é a nossa dupla de volante em tese titular no momento, já que o Danilo tá fora por lesão, Newton e Marlon Freitas. Na meia volta aí o Savarino como nosso meio armador. Na ponta direita o Santos Rodrigues, que também se tornou o ponta direita titular do Botafogo, ou na esquerda, tá? Porque depende de quem jogar aqui, ou o Jefinho ou o Arthur, né? Não vou falar de lado, porque se o Arthur joga na ponta direita e o Santos Rodrigues cai para a esquerda, né? Se o Jefinho jogar, o Jefinho joga na esquerda e o Santos Rodrigues joga na direita, que é onde ele tá rendendo melhor. Então assim, não dá para saber qual dos dois vai jogar. Eu imagino que ele comece com o Jefinho, mas se o Jefinho jogar, você já sabe que fica assim mesmo. Se o Arthur jogar, vai trocar os lados, por isso que eu falei que não dá para saber qual lado qual lado o Santos vai jogar, né? Bom, enfim, eu acho que ele vai começar com o Jefinho, acho que tá mais pronto para esse jogo, pelo menos vem rendendo mais que o Arthur nas últimas partidas, até porque o Arthur nem jogando tava, né, devido à lesão lá depois do jogo, no jogo contra o Vasco. E de centroavante, né, na centroavante aí, o Arthur Cabral, que é o nosso titular, é óbvio. Bom, o time do Fluminense aí, Fábio no gol, Samuel Xavier ou Guga na lateral direita. Acredito que ele vai de Samuel Xavier. Samuel Xavier voltou de lesão no jogo contra o Lanús, mas assim, o titular lá deles, o Guga não passa muita confiança. Não acho que o Zubeldia vai querer arriscar na sua estreia. Então, acredito que ele vai de Samuel Xavier. Na zaga, dupla de zaga titular deles também, Thiago Silva e Freitas. O René é quem vem sendo titular na lateral esquerda. Dupla de volantes também titular, Martinelli e Hércules. Enfim, o time é todo titular, acho que esse ponto vocês já entenderam, né? O Acosta, meio armador que vinha ganhando oportunidade no decorrer dos jogos e assumiu a titularidade recentemente, jogador que a gente vai ter que tomar cuidado com ele, vou falar sobre isso já já. Na ponta direita o Canóbio, muita força física, enfim, vitalidade, força para recompor também. O Serna também, muita força física, improviso, enfim, um jogador de muito 1 para 1. E de centroavante, o Cano ou o Everaldo. Como eu falei antes aqui no vídeo, eu acho que ele vai começar com o Germán Cano, por já conhecer mais o jogador. Pelo Everaldo estar numa péssima fase, já não marca gols há muito tempo, a torcida está pegando muito no pé. Então acredito que ele vai de Germán Cano aí como titular do Fluminense para essa partida. Bom, agora falar como as duas equipes devem jogar, falar bem brevemente. Eu consertei aqui a câmera, tá? Porque não estava aparecendo aqui, minha cabeça, metade aqui pelo menos. Então, enfim, fica melhor aí para vocês verem, mas o foco aqui, é claro, é o campinho tático. Bom, eu acho que o Botafogo deve jogar aqui, marcando em bloco médio, né? Como eu sempre falo nos jogos fora de casa, em jogos em casa o Botafogo marca em um bloco mais alto, apertando mais a saída de bola adversária. Acho que o Botafogo vai apertar em alguns momentos, tá? Até para ver se o Fluminense dá uma entregada ali, ver se o Fluminense dá um pouquinho mais a bola pra gente tomar um pouquinho mais de controle do jogo. E acredito que o Fluminense também vai jogar na mesma forma, bloco médio, sem pressionar muito a saída de bola do Botafogo, até porque não é um estilo do Zubeldia de pressionar muito a saída de bola. Se vocês repararem no jogo contra o São Paulo no passado, tanto os jogos no Morumbi quanto os jogos no Newton Santos, não teve nada disso. Então assim, se o Zubeldia conseguiu já mexer em alguma coisa nessa equipe, eu acredito que tenha sido talvez
em relação à marcação, e o Fluminense não deve subir muitas linhas, não era de subir muito com o Renato Gaúcho, mas jogando em casa um pouco mais, acho que com o Zubeldia vai subir ainda menos. Bom, de destaques individuais aí do Fluminense que eu quero destacar, só para a gente finalizar aqui o vídeo, cara, tem alguns, né? O Thiago Silva a gente conhece a qualidade, é um excelente zagueiro. Eu se fosse o David Ancelotti, mandaria o Botafogo jogar mais pela direita, mesmo o Vitinho tendo dificuldades ofensivas, mas aí a gente tem o Santos Rodrigues por ali que vive uma ótima fase. Talvez até inverter o Santos para cair pela esquerda, mesmo ele estando muito bom na direita, muito bem na direita, e fazer o Jefinho jogar com 1 para 1 ali com o René e com o Freitas, que são dois jogadores mais lentos, com mais dificuldade aí de recomposição. Menos qualidade técnica também com a bola nos pés, então assim, acho que o Jefinho pode render muito por ali, assim como pode o Santos, mas aí o Jefinho seria mais pela velocidade, pelo drible, enfim, causaria mais problemas nesse sentido. O Santos já seria mais pela qualidade técnica. De volantes, o Martinelli e o Hércules têm uma ótima saída de bola. O Hércules é um volante muito box-to-box, pisa muito na área, então o Botafogo tem que tomar cuidado com ele, gosta de chutar de fora da área, gosta de entrar na área para finalizar, como elemento surpresa, então é um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado. Nas pontas, como eu falei, o Canóbio e o Serna são dois jogadores de muita vitalidade, força física, jogadores que o Botafogo vai ter que tomar cuidado, principalmente na recomposição, tá? São jogadores que voltam para marcar, então devem fazer a dobra de marcação aqui com os laterais para fechar as pontas, então até por isso eu acho até melhor o Botafogo atacar pelo lado direito também, por causa do Serna e do Canóbio, porque o Canóbio volta mais para marcar, marca melhor, o Serna já deixa alguns buracos, já não marca tão bem, então por isso que eu acho que a direita realmente é onde o Botafogo deve atuar com mais facilidade, deve ter foco por ali, que é onde a gente pode ter mais espaço para ganhar o jogo. Bom, o Lúcio Acosta, que eu falei que ia falar sobre ele, cara, jogador muito técnico, já vinha com números absurdos na MLS, é um meia atacante muito baixinho, mas com a bola no pé tem ótimo espaço, ótima visão de jogo, chuta bem de fora da área, então o Botafogo tem que tomar cuidado com o chute fora da área dele também, um jogador que vai armar ali o time do Fluminense, é quem dita o ritmo dessa equipe já faz um tempinho. E na frente, o Cano, que a gente sabe que é um goleador, né? É um jogador que se demole dentro da área, ele só precisa de um toque para marcar. A maioria dos gols do Fluminense, dele pelo Fluminense, foram assim. Então, realmente tem que tomar cuidado aí. Uma zaga que nunca jogou junto, né? Gabriel Bahia e David Ricardo. Vai ter que tomar muito cuidado com o Germancano. E me preocupa bastante não ter um zagueiro mais experiente para esse jogo, porque o Cano pode se criar com eles por ali. A gente espera que não. E faltou falar do Samuel Xavier também, que é um zagueiro ótimo, um lateral direito que sobe bastante, né? Tem bom cruzamento, pisa bem na área, né? Principalmente ali fora da área, com chute fora da área, já fez alguns gols pelo Fluminense assim. Então esse lado direito do Fluminense acho que vai estar mais forte ofensivamente. O Botafogo vai ter que tomar cuidado aqui nas costas do David Ricardo e do Cuiabano. Ainda bem que é mais pela esquerda, porque eu confio mais nesses jogadores da direita do que o Gabriel Bahia e o Vitinho, que defensivamente confio muito no Vitinho, mas o Gabriel Bahia, como eu falei, estreia. É preocupante em relação a essa zaga reserva aí do Botafogo, mas vamos ver se esses dois jovens zagueiros, né, vão dar certo hoje e não prejudiquem o Botafogo para que a gente saia com essa 9ª vitória seguida no Maracanã. É isso, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que isso fortalece mais o nosso trabalho. A gente agradece bastante. Bota aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida, se você está confiante para esse clássico. E fica ligado, como eu falei lá no início do vídeo, que tem a nossa transmissão a partir de 3 horas aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai estar diretamente do Maracanã, trazendo todas as emoções para vocês. Uma transmissão realmente de botafoguense para botafoguense. Eu tenho certeza, se você não conhece, você vai curtir, porque a galera que conhece sempre está aqui com a gente. Beleza? Te espero aqui, hein, a partir de 3 horas da tarde, pra gente curtir junto esse jogão e torcer muito pro Glorioso vencer a 9ª seguida sobre o nosso rival. Tamo junto, saudações alvinegras.